E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a lição. E estamos começando mais um trimestre, né? E mais um trimestre aqui nós estamos juntos. Me perdoe por ter desaparecido pelas 3 últimas lições, tá bom? Era pra me ter soltado esse vídeo aqui sábado passado, mas eu não consegui, beleza? Mas o que importa é que nós estamos aqui, tá? E eu já te peço que você deixe o seu like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal também. Aproveita e manda esse vídeo aqui para algum amigo seu que não esteja estudando a lição, beleza? Então vamos com o primeiro tema desse trimestre, Deus encarnado. Como nós entendemos esse tema absurdo que fala sobre Jesus, sobre o verbo, sabe? E nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o verbo, sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é o verbo? Quem é a palavra que João fala aqui no capítulo 1 de seu livro, de seu evangelho? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Em um estudo mais atento, conseguimos ver João fazendo algumas metáforas da vida de Cristo e assim nós conseguimos entender melhor a essência de Jesus. Um exemplo, eu sou, é usado várias vezes para construir figuras de linguagem, deixando Jesus mais especial para nós. Natanael chamou-o de Rei de Israel. Essa ideia é desenvolvida nos capítulos seguintes do mesmo livro, mostrando a compreensão do povo querendo coroar Jesus como seu rei terreno, e durante seu julgamento e crucificação ele é descrito como rei dos judeus. Mas Jesus não é rei nesse sentido, não é alguém que exerça autoridade e poder em seu próprio nome. Cristo representava um reino celestial que estava completamente fora da compreensão de muitos. Mas João não perde tempo e distribui enfaticamente aquele que é o verbo, ou a palavra. Nos versos 1 ao 8 é descrito como o verbo eterno e o testemunho humano. Versos 9 a 13 resume a resposta da humanidade ao verbo. E os versos 14 a 18 narram sua entrada no mundo, bem como a graça trazida por esse evento. O verbo fora do contexto religioso é logos, no grego, que significa era um princípio que governava o universo. Mas se pensarmos na relação de um Deus com seu filho, não dá para entender a profundidade da mensagem, sabe? Então, analisando a metáfora do verbo, entendemos que João fala sobre o princípio. Mas, será que se trata do princípio deste mundo ou de tudo que existe? Já parou para pensar nisso? E se pudéssemos voltar lá no início de tudo, encontraríamos ninguém mais, ninguém menos que Deus e o verbo. E assim nós entendemos com o livro de João sobre Jesus que o evangelho já começou bem antes da história da humanidade. E assim nós temos mais detalhes bem sutil, mas que faz diferença e que João especifica que Jesus tem todas as características de um Deus. Quando nos deparamos com ele, também vemos Deus. Portanto, o verbo era Deus mesmo antes da criação, e que o verbo é Deus encarnado, João 8,18. E assim voltamos lá para o verso 9, que descreve Cristo é a luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ou seja, por meio de Cristo, todo ser humano tem vida. Também por meio dele, cada pessoa recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração poder não somente intelectual, mas também espiritual, percepção do que é correto, anseio por bondade. E também enfatiza que sem a luz, que é Cristo, nós não conseguimos lutar contra as forças poderosas das trevas. Ou seja, sem Jesus, não somos nada. Mas também destaca em João 1,17 a intimidade de Jesus para com o Pai, literalmente, no seio. Ou seja, somente aquele que esteve com o Pai desde a eternidade passada pode apresentar essa relação com plena autoridade. A maneira como a Trindade existe desde sempre relaciona-se entre si e conosco pode ser mais do que complexa. E por isso, alguns não aceitam a pessoa do Espírito Santo como elemento pertencente ao trio divino. A natureza de Cristo também figura entre um dos maiores motivos de desacordo entre as pessoas, mas a verdade é que temos mais perguntas do que respostas a respeito. Pois à medida que o cristianismo se desenvolvia, começaram a surgir discussões sobre como Deus e o verbo Cristo, no caso, se relacionam. Sabélio, um teólogo cristão do 3º século depois de Cristo, dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente 3 manifestações diferentes da mesma pessoa, Deus. É como se você usasse 3 fantasias diferentes em 3 dias consecutivos. Você parece diferente, mas na verdade é a mesma pessoa. Essa ideia sobre Deus é chamada de modalismo. Temos também os docetistas, por outro lado, acreditam que o verbo não se tornou realmente um ser humano, mas apenas parecia um humano. Temos também os odocionistas, que foram para um outro extremo. Eles diziam que Jesus nasceu como todos os seres humanos,
Foi adotado por Deus e posteriormente desenvolveu uma natureza divina. Um sacerdote de Alexandria chamado Ário desenvolveu a doutrina do arianismo. Ele argumentava que o verbo teve um começo, num passado muito distante, e só mais tarde passou a atuar como agente de Deus na criação do universo. Além disso, ele acreditava que o Espírito Santo surgiu depois, tendo sido criado por Deus e pelo Verbo. Que coisa bizarra, né? Mas como podemos discernir a interpretação correta? Em primeiro lugar, seja humilde, tá? Em segundo, reúna os textos bíblicos que tratam do assunto e observe a harmonia entre eles. Pergunte a si mesmo o que o escritor estava tentando comunicar e anote as ideias centrais. Terceiro, pergunte qual interpretação se harmoniza com os textos bíblicos em geral. Se um ou dois versos parecem não se harmonizar com os outros, investigue mais. A Bíblia ensina que a divindade ou trindade é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os três são eternos, iguais e estiveram envolvidos na criação do universo e na redenção dos seres humanos. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Ao falar de sua pré-existência, Cristo conduz a mente ao longo dos séculos incontáveis. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não existisse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo havia estado com Deus como alguém que vivera sempre com ele. Se você entendeu a mensagem, comenta aqui embaixo. Cristo é Deus e é Rei dos Reis. Beleza? Eu fico por aqui, meus queridos. Eu espero que você tenha gostado da lição. O que você achou de mais interessante nessa lição? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber da sua opinião. Beleza? E eu te espero no próximo sábado. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também, tá bom? E a gente se vê aqui nos próximos episódios, belezinha? Então, valeu, fui, tchau!